Eu converso com Maurício Zomignani, espírita e também palestrante, sobre seu livro e sobre o espiritismo. Conta pra gente um pouquinho qual foi a fonte de inspiração do livro. Pois é, eu acho que o ser humano nunca sabe todas as causas das suas atitudes. Eu tenho certeza que tem uma contribuição, eu tenho certeza que tem uma contribuição de parceiros espirituais, mas é um processo muito intuitivo, Mônica. Então ele é uma junção, é uma mescla, como eu acho que quase tudo que a gente faz em parceria. Né? Então, certamente esse livro também é uma parceria espiritual dos meus parceiros espirituais e uma contribuição minha, que a gente só vai saber qual a porcentagem quando alguém elucidar. Conta pra gente então um pouquinho do que fala Água Viva. Pois é, a proposta do livro ela é um pouco diferente de outros livros na literatura espírita. Ele é um livro que junta uma história, um romance, um conto, com o Evangelho, as passagens do Evangelho que falam a respeito da história de Jesus, e com trechos da codificação espírita, da melhor literatura espírita. Por que isso? Porque nós entendemos que tanto o Espiritismo quanto o próprio Evangelho só servem para alguma coisa se eles ajudarem a gente a interpretar melhor os fatos da vida. Se isso acontece, nós usamos bem a chave. Se a gente usar mal a chave, usar como martelo, como chave de fenda, quando a gente tentar colocar na fechadura, ela já está distorcida, ela já está torta e você já não tem mais a chave para abrir nada na tua vida. Você fala bastante no livro, eu li uma parte, não pude ler ainda inteiro, de Jesus, né? Sim. Fala bastante de Jesus. Qual você acha que foi a contribuição de Jesus tanto para o espiritismo quanto para a humanidade? O nosso entendimento dentro do Espiritismo é que Jesus é o governador espiritual da Terra, é o grande condutor de todas as almas, mesmo dos budistas, dos maometanos. Ele tem uma série de amigos que vieram até a Terra para ensinar as mais diferentes culturas, as mais diferentes nacionalidades. É ele o nosso grande professor e ele coordena toda e inspira toda a Terra na sua evolução, nas suas melhores decisões, tanto na ciência, quanto na filosofia, quanto na religião. E por que você acha que é tão importante nós lembrarmos do que Jesus ensinou? Porque, infelizmente, o cristianismo acabou distorcendo tanto as palavras do Cristo. Hoje você tem o cristianismo muito ligado a ritos, práticas, conveniências, que infelizmente não foram preceituadas por Jesus. É uma tristeza que isso tenha acontecido. Com alguma ironia e com alguma amargura, nós podemos dizer que Jesus, se viesse à Terra hoje, não seria cristão. É uma tristeza a gente ver que o cristianismo é traduzido por ritos que não foram pregados por Jesus, contribuições financeiras que não foram pregadas por Jesus e que a essência do pensamento cristão foi perdida nesse tempo todo. Relembrar essa essência é fundamental, não apenas como tarefa do Espiritismo. Acho que todos os pensadores religiosos sérios, Leonardo Boff, Augusto Cury, uma série de pessoas hoje têm feito esse papel fora do Espiritismo e é um papel fundamental. Nós precisamos lembrar por que Jesus veio à Terra e qual é a essência da mensagem cristã, que certamente nada tem a ver com batismo, casamento, extrema-unção, dízimo ou mesmo passe e palestras. A essência do pensamento cristão é o amor. Agora, quando a gente fala em espiritismo, a Bíblia não proibiu o espiritismo? Pois é, esse é um pensamento polêmico, uma argumentação polêmica, porque Moisés, efetivamente, ele tinha uma tarefa muito complexa, que era transformar um conjunto de escravos num povo. Por isso ele atravessou uma região muito pequena do deserto,
carregando um povo todo, e ele demorou 40 anos para fazer isso, porque ele precisava dar maturidade para uma coletividade, ele precisava dar identidade para uma coletividade. E ele tinha muitos problemas, como a própria Bíblia atesta. Então, o Moisés, no Velho Testamento, ele proibiu a evocação dos espíritos. Mas mesmo Chico Xavier, ao falar que o telefone de lá toca de lá para cá, ele praticamente não usava a evocação dos espíritos. Então a evocação ela é realmente muito delicada para ser feita. A gente concorda com Moisés que a evocação deve ser, preferencialmente não deve ser feita, mas a comunicação entre vivos e mortos foi praticada por Jesus Cristo no Monte Tabor, onde ele falou com Moisés, com Elias. Ele foi praticada pelos primeiros cristãos, Paulo defende isso claramente. Não há por que ter dúvida a respeito do grande ganho que é a comunicação entre vivos e mortos, como Maria se manifestou em Fátima. Por exemplo, é a comunicação entre vivos e mortos, que é extremamente benéfica, extremamente orientadora para a humanidade. Agora, qual você acha que é a relação do espiritismo com as religiões africanas? Pois é, nós todos andando por aí, a gente vê centros umbandas kardecistas, por exemplo. É comum que se use isso, e o espiritismo não inventou o espírito. Não inventou a mediunidade, não inventou nem a lei de causa e efeito, que muitos conhecem como lei do karma, que é uma palavra em sânscrito que vem da Índia, né? O espiritismo veio dar uma racionalidade e uma integralidade dentro das hostes de Jesus Cristo. Então, o espiritismo vem trazer para as religiões africanas o que elas mesmas percebem pela contribuição de Kardec. É uma racionalidade, uma lógica. Tirar a necessidade dos ritos e dos preceitos e dos patuás, dos objetos e das superstições. A relação entre vivos e mortos, ela precisa ser clara, direta e racional. E isso o espiritismo tem uma contribuição muito grande, porque Allan Kardec era um cientista. Sim. E essa racionalidade, ela cai muito bem nos tempos de hoje, em que o ser humano não quer se perder nessa teia de preceitos e de incongruências e de preconceitos que existem entre muitas religiões. Muitos seres humanos hoje querem uma religião limpa, lógica, clara e inteligível. E isso é muito importante nos tempos de hoje. Vamos falar mais no próximo bloco. Muito bem. Ouça agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, especialista em endodontia e ortodontia, sobre saúde bucal. Beth, hoje eu gostaria que você falasse sobre os implantes. O que são os implantes? Implante dentário é um dispositivo que se assemelha ao parafuso. Ele é formado de titânio, rosqueado no osso, tanto maxilar quanto mandibular. Para isso, a pessoa tem que ter uma boa arcabouço de ósseo, né? Se não tiver, tem que fazer enxerto. E ele substitui a perda dos dentes, né? A perda daquele elemento dental por um implante. E sobre esse implante é colocado próteses. Agora, quanto tempo dura um implante? Um implante bem planejado e bem feito é para durar a vida toda. O que vai ser substituído é a prótese em cima desse implante. Aí, o tempo de duração dessa prótese vai depender da boa higienização desse paciente e também da manutenção que ele vai fazer no dentista. Não é colocar uma prótese sobre implante e esquecer de ir no dentista. Tem que ir periodicamente no dentista para fazer essa manutenção. E quais são os fatores que contraindicam um implante, a colocação de um implante? Então, os principais fatores que contraindicam o implante são em crianças em idade de crescimento ósseo, pacientes cardiopatas com problemas nas válvulas, com próteses nas válvulas tanto mitral quanto aórtica, e históricos de endocardite infecciosa. Muito interessante, muito obrigada. Obrigada. Até semana que vem. Até. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O
Sicom vai promover um workshop no dia 25 de julho com a psicoterapeuta e psicanalista Sandra Helena dos Santos, com o tema A Comunicação Transformando as Relações. Será no dia 25 de julho, das 14 às 17h30, no Sicom. Informações pelo telefone 3326-3083. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.